Fala galera, bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática. E hoje nós vamos resolver aí alguns determinantes utilizando o Teorema de Laplace e a regra de Quiot. Há duas regrinhas aí utilizadas para diminuir a ordem da nossa matriz e assim calcular o determinante de ordens normalmente maiores do que 3, tá certo? A primeira aí, nós vamos dar uma olhadinha na regra de Quiot. Então, a regra de Quiot nada mais é do que uma regra que permite passar a matriz de uma ordem n para uma outra ordem imediatamente inferior. Por exemplo, aí, vou começar trabalhando com um determinante de ordem 3, tá? Então tem aí a matriz quadrada de ordem 3. Para aplicar essa regra, eu preciso ter um elemento igual a 1. Então o requisito para aplicar a regra de Quiot é que um elemento da matriz seja igual a 1. Eu vou destacar esse elemento. Então, olhando esse exemplo nosso, nós temos aí o elemento 1 na segunda linha e na segunda coluna. Vou destacar essa linha e essa coluna e aplicar a regra de Quiot, que diz o seguinte, tá? Eu devo montar um novo determinante, devo montar uma nova matriz para calcular o seu determinante, utilizando esses elementos que sobraram e uma operação com os elementos que foram retirados. Então, olha como que nós vamos fazer isso aí. Então, eu devo subtrair do elemento restante o produto dos dois correspondentes que foram eliminados. E, finalmente, multiplicar o determinante assim obtido por menos i elevado a i mais j. Esse i e esse j estão representando o número da linha e o número da coluna que foram retirados da nossa matriz. Aplicando essa regra, então. Está lá meu determinante, retirei a segunda linha e a segunda coluna e vou passar o cálculo, tá? Repare aí que eu tenho aqui o elemento 2, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então esse elemento 2 está associado ao 3 e ao 5. Vou fazer então 2 menos 5 vezes 3. Tá? Porque são os elementos associados ao 2. O elemento 4 ele está associado ao 3 e ao 3. Então, 4 menos 3 vezes 3. Esse elemento 2 está associado ao 5 e ao 4. 2 menos 5 vezes 4. E por último, o elemento 6 está associado ao 4 e ao 3. 6 menos 4 vezes 3. Calculando as multiplicações, nós temos então 2 menos 15, 4 menos 9, 2 menos 20 e 6 menos 12. Calculando a subtração aí. Então montei um novo determinante de ordem inferior. Nossa matriz original era 3 por 3. Eu montei agora uma matriz 2 por 2. Menos 13, menos 5, menos 18 e menos 6. Devemos então calcular o determinante dessa nova matriz. Então o determinante da matriz vai ser sempre calculado menos 1 elevado a i mais j vezes esse novo determinante que obtemos aí. Então esse i mais j está indicando aí a posição da linha e da coluna onde está o nosso elemento 1. Nesse exemplo, o 1 está na segunda linha e na segunda coluna. I vale 2 e j também vale 2. No nosso exemplo, então, temos aí menos 1 elevado a 2 mais 2, que multiplica o determinante. Vou então calcular esse determinante, tá? Menos 13 vezes menos 6 e menos 18 vezes menos 5. Escrevendo aí, determinante da matriz A. Então, menos 1 elevado a 4 vezes 13 vezes 6, 78, e 5 vezes 18, 90. Devo trocar o sinal nesse sentido aí. Então, 78 menos 90.
Determinante da matriz A, menos 1 elevado a 4 ficou positivo, ficou 1 positivo, pode desaparecer da nossa operação. E 78 menos 90, menos 12. Portanto, o determinante dessa matriz aí, menos 12. Vou aplicar agora a regra de QO numa matriz 4 por 4. Então, eu vou aplicar a regra, diminuir ela para a ordem 3 e aplicar a regra de Sarros. Então, escolhi aí um elemento 1 da matriz. Tá? Escolhi o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Tá? Repare aí que essa matriz tem outros elementos iguais a 1. Poderíamos ter escolhido qualquer outro. Tá? Resolvi escolher esse primeiro. Então, devo escrever o seguinte, tá? Calculando o determinante. Menos 1 elevado a 1 mais 1, porque o elemento que eu estou retirando está na primeira linha e na primeira coluna. E aí eu devo fazer as subtrações que vão aparecendo no nosso determinante. Então, o elemento 0 está associado ao 2 e ao menos 2. Então, escrevi lá, 0 menos 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. 4 está associado a ele o 2 e o 3. 4 menos 2 vezes 3, 4 menos 6. E o menos 3 aqui está associado ao 2 e ao 1. Então, escrevi lá, menos 3 menos 2. Na segunda linha, o elemento 1 está associado ao menos 2 e ao menos 2. 1 menos 4. O elemento 5 está associado ao menos 2 e ao 3. 5 menos 6. O elemento 2 está associado ao menos 2 e ao 1. 2 menos 2. E na última linha, o elemento 3 está associado ao 1 e ao menos 2. 3 menos 2. 6 menos 1 vezes 3. 6 menos 3. E o último elemento 0 está associado ao 1 e ao 1. 0 menos 1. Então, fiz aí a subtração entre cada elemento restante do nosso determinante, menos o produto dos dois que estão associados a ele. Calculando as subtrações, então, temos aí menos 1 elevado a 2, 4, menos 2 e menos 5, menos 3, 11, 4, 5, 3 e menos 1. Tá, vou aplicar agora a regra de Sarros para resolver esse determinante. Tá? Repete as duas primeiras colunas e vou fazer as multiplicações. 4 vezes 11 vezes menos 1, menos 44. Menos 2 vezes 4 vezes 5, menos 40. Menos 5 vezes menos 3 vezes 3, 45. No sentido ao contrário, menos 5 vezes 11 vezes 5, menos 275. 4 vezes 4 vezes 3, 48. Menos 2 vezes menos 3 vezes menos 1, menos 6. Juntando tudo isso, então temos aí menos 44, menos 40, mais 45. Repare que esses três eu estou mantendo o mesmo sinal. E esses três eu devo mudar o sinal. Então, 275 ficou positivo, o 48 ficou negativo e o 6 positivo. Então, esses três, no sentido da diagonal principal, mantêm o sinal. E esses três, no sentido da diagonal secundária, devemos inverter o sinal. Menos 1 elevado a 2 é 1 positivo, desapareceu da nossa operação. Né? Multiplicar por 1, 1 é o elemento neutro, é a mesma coisa que não fazer a operação. Calculando aí, eu tenho positivo 326 e negativo 132. 326 menos 132, 194.
Portanto, o determinante dessa matriz é 194. A outra regrinha que nós vamos utilizar aí, aprendê-la, né, é o Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace diz o seguinte, que o determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 pode ser obtido pela soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer da matriz pelos seus respectivos cofatores. Então, toda vez que eu falar de fila na matriz, eu estou me referindo à linha ou à coluna, tanto faz, tá? Eu posso aplicar essa regra através de uma linha ou através de uma coluna. Então, nós vamos definir aí alguns elementos, tá? O primeiro é o menor complementar. O menor complementar é um número associado a cada elemento da matriz, sendo calculado através do determinante da matriz quando eu eliminar a linha I e a coluna J. Tá, eu vou indicar aí, tá, só por representação, por M. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aí uma matriz 2 por 2. Tá? Então, eu quero calcular o M11. Tá? Para calcular o M11, eu devo retirar da minha matriz a linha 1 e a coluna 1. Então, o M11, como sobrou apenas o elemento A22, é o próprio elemento. Então, o menor complementar do A11 é o A22. Se eu aplicar agora e for calcular o M, o menor complementar do elemento 12, eu devo retirar da matriz a linha 1 e a coluna 2, restando ali, sobrando da matriz, o elemento A21. Então, essa operação para a matriz 2 por 2 é bem simples, tá? Agora eu vou calcular o M, menor complementar do elemento 21. Vou lá na matriz, retiro a linha 2, retiro a coluna 1, e o menor complementar do elemento 21 é o A12. E por último, o menor complementar do elemento 22. Devo retirar da matriz então a linha 2 e a coluna 2, restando o elemento 1. E também vou definir aí o cofator. O cofator do elemento nada mais é do que o produto do menor complementar por menos 1 elevado a I mais J. Tá lembrando que o I mais J indica a linha e a coluna que eu estou aplicando. Tá? Vamos resolver esse exemplo utilizando o Teorema de Laplace. Convém, né, que eu escolha dentro da matriz uma linha ou uma coluna que tenha maior quantidade de zeros. Tá? Porque quanto mais zeros tiver na minha linha ou na minha coluna, menos cálculos eu vou precisar fazer. Então eu escolhi aí a segunda coluna. Tem os elementos 0, 1, 0 e 2. Para calcular então o determinante da matriz A, eu vou escrever aqui. Determinante da matriz A é igual. Tá? Repare aqui que eu vou fazer uma multiplicação de cada elemento retirado pelo seu respectivo cofator. Então, o elemento 0, ele está na linha 1 e na coluna 2. Então, vou fazer 0 vezes o C, que é o cofator do 1, 2. Elemento 1, 1 vezes o cofator 2, 2. 0 vezes o cofator 3, 2. E, finalmente, 2 vezes o cofator 4, 2. Como aqui eu faço uma multiplicação por zero, né, significa aí que o valor do C12 não vai interferir na nossa conta, no nosso resultado final de determinante. Então eu posso eliminar daqui esse valor. Da mesma forma, eu posso eliminar o C32. Então, por isso que eu dou preferência para a linha ou para a coluna que tenha maior quantidade de zeros. Tá, eu posso aplicar Laplace em qualquer linha ou em qualquer coluna. O resultado final sempre o mesmo. Então, agora eu vou calcular o C22. Para calcular o C22, eu elimino da matriz a linha 2 e a coluna 2. E vou montar um determinante com os elementos que sobraram. Tá? Então, menos 1.
elevado a 2 mais 2, porque eu estou na linha 2 e na coluna 2, vezes o determinante dos elementos que sobraram. Então, sobrou aqui 1, menos 3, menos 1, 3, 5 e 1, menos 2, 0 e 2. Vou calcular esse determinante pela regra de Sarros. Repeti as duas primeiras colunas e estou fazendo a multiplicação. Então, 1 vezes 5 vezes 2, 10. 3 vezes 0 vezes menos 1, 0. Menos 2 vezes menos 3 vezes 1, 6. Sentido ao contrário. Menos 2 vezes 5 vezes menos 1, 10. 1 vezes 0 vezes 1, 0. 3 vezes menos 3 vezes 2, menos 18. Escrevendo esses valores, menos 1 elevado a 4 ficou positivo, desapareceu da nossa multiplicação. 10 mais 6, os dois mantêm o sinal. O 18 inverteu, menos 18 passou mais 18, e o 10 passou para menos 10. Então isso aí é 24. Guardo esse resultado e vou agora calcular o C42. Então devo retirar da matriz a linha 4 e a coluna 2, escrevendo os elementos que sobraram, né? Então, menos 1 elevado a 4 mais 2, porque agora eu estou na linha 4 e na coluna 2, e os elementos que sobraram. 1, 2, menos 3, 3, 4 e 5, menos 2, menos 1 e 0. Montei um novo determinante, 3 por 3, vou aplicar a regra de Sarros. Repeti as duas primeiras colunas. 1 vezes 4 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1 vezes menos 3, 9. E menos 2 vezes 2 vezes 5, menos 20. E vou multiplicar aí no sentido da diagonal secundária. Menos 2 vezes 4 vezes menos 3, 24. 1 vezes menos 1 vezes 5, menos 5. E 3 vezes 2 vezes 0, 0. Juntando isso aí, menos 1 elevado a 6 ficou positivo, posso retirar da conta. Sobrou então 9 menos 20, que mantiveram o sinal. 24, escrevi menos 24, e o menos 5, escrevi 5. Juntando todo mundo aí, C42 menos 30. E para finalizar então o determinante, vou juntar todo mundo, tá? E para terminar o determinante, vou juntar pela expressão lá de cima. 0 vezes o C12, 0. 1 vezes o C22, que deu 24. 0 vezes o C32, 0. E 2 vezes o C42. Substituindo aí, temos 1 vezes 24 mais 2 vezes menos 30. Então, 24 menos 60, determinante dessa matriz é menos 36. Calculado, então, o determinante dessa matriz utilizando o teorema de Laplace. Para finalizar aí, vou deixar então duas sugestões de atividades. A primeira atividade pede que você calcule o determinante dessa mesma matriz que acabamos de calcular aí, utilizando o teorema de Laplace, aplicando ele na terceira linha. Então destaquei aí a terceira linha, menos 3, 0, 5 e 0, e você deve chegar no mesmo resultado. Então faça as operações aí, né, faça as anotações sua resolução, e o resultado precisa ser menos 36. E a segunda atividade também é resolver o mesmo determinante aplicando a regra de Quio em outro elemento que deve ser 1. Tá? Nós aplicamos aí nesse elemento 1 da primeira linha e da primeira coluna. Você deve escolher aí qualquer outro elemento igual a 1. Tá? Lembra aí que a regrinha diz o seguinte, que ela só pode ser aplicada se tiver o elemento igual a 1. Então você deve escolher aí um outro elemento igual a 1 e aplicar a regra de Quio. Tá? Escolhi esse, poderia ter sido outro. Então aplique aí essa regrinha e veja que o determinante tem que ter o mesmo resultado que o anterior.
A resolução desse e de outros exercícios nós veremos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até lá!